Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Como vocês sabem, a tia Adriana não pode estar conosco durante essa semana, mas a tia Ligiane veio aqui dar uma forcinha a vocês, viu? Vamos aqui estudar um pouquinho de história, vamos lá? E para isso, abram aí a sua apostila na página 55, capítulo 3, as questões históricas e as migrações. E nós vamos aqui, compreender, né, o conceito de imigrantes e de migrantes. Vamos lá? Imigrantes, que tem a letrinha I no início, é aquele que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro com o objetivo de residir ou trabalhar. No caso, quem são os imigrantes que moram aqui, né, no nosso país, no Brasil? Os portugueses, os espanhóis, os africanos, os japoneses, os alemães, né? Então são estrangeiros, são pessoas que vieram de outra nacionalidade, de outro país e vieram morar aqui no Brasil. Então eles são conhecidos como os imigrantes. Vamos agora saber o que é migrantes. Começa logo com a letra M. Imigrantes é com I, né? Inicia com I. E migrantes começa logo com M. Migrante é o movimento de ir para outro país ou região. Então, nós moramos aqui em Marco, né? E aí surgiu uma oportunidade de emprego, de trabalho para os seus pais. E aí vocês tiveram que migrar para outra cidade. Ou migrar para outra região, né? Região norte, ou região sul, ou região centro-oeste, né? Tiveram que migrar para outra região ou outro estado, né? Por mais que fosse na mesma região, na região nordeste, né? Onde nós moramos no estado do Ceará. E aí os seus pais tiveram que migrar para o estado da Bahia, exemplo, né? É a mesma região nordeste, mas é outro estado. Então nós chamamos de migrantes. Você migrou para outra região, outro estado, certo? Como também até mesmo outro país. Nós estamos migrando para o outro país, mas quando nós chegarmos lá, nós somos estrangeiros perante eles, então nós somos imigrantes, certo? Como eles são imigrantes aqui para nós, porque eles são de outra nacionalidade. Agora aqui nós temos, né, duas imagens de pessoas, né, que estão migrando para outro local. Existem vários motivos, né, para que a pessoa possa migrar para outro local. Nós vamos conhecer aqui alguns dos possíveis, né, são vários, mas a tia elencou aqui alguns, ó. Vamos aqui ver os possíveis motivos das migrações. O homem passou a se deslocar por várias razões, como quando a tia diz aqui o homem, não é só o homem masculino adulto, não. O homem é a sociedade em geral. É o homem, é a mulher, é o idoso, é o adolescente, é o jovem, é o adulto, certo? É a sociedade. Passou a se deslocar o quê? Mudar de um local para o outro, por várias razões, vários motivos. Vamos ver aqui algum deles, ó. Busca por melhores salários. Então, digamos que a pessoa trabalha, mora aqui em Marco, e aí de repente recebeu uma ligação ou um e-mail, né? Olha, eu vi o seu currículo, eu gostei muito de você, eu gostaria que você viesse trabalhar aqui conosco, né? Nós trabalhamos aqui em Sobral, em Fortaleza, a pessoa olha, a pessoa vai primeiramente analisar, né? Vai ver se realmente vai compensar e a pessoa vai e migra para lá, porque ela está em busca de melhores salários e também melhores condições de vida, né? Que vai dar praticamente quase na mesma coisa. Fugir de guerras, né? Existem também várias pessoas que saem do seu país de origem, né? Devido a várias tribulações, várias guerras que acontecem no seu país, então elas fogem para outro local. Também problemas enfrentados na sua pátria original. O que é pátria original? O seu país de origem, onde a pessoa, né, nasceu, onde a pessoa cresceu, viveu, mas lá está acontecendo vários problemas, né? Então ela vai e migra para outro local. E entre outros, né, que a tia não elencou aqui, que foi alguns possíveis motivos, certo?
Quem são os imigrantes aqui no Brasil? Quem são eles? Os principais grupos de imigrantes no Brasil são os portugueses, né? Italianos, espanhóis, alemães e japoneses, que representam mais de 80% do total de imigrantes, né? Esses aqui são dos principais, né? Existe com certeza, o Brasil é muito grande, existe com certeza outros grupos, né? Outras nacionalidades, mas esses aqui são uma das principais. Vamos aqui ver o recadinho desse coleguinha, Não se esqueça, migrar é se deslocar de um lugar para o outro, de forma permanente ou provisória. O que é isso? Permanente eu vou ter que ficar lá, estou decidida, vou ficar lá o resto da minha vida, é permanente. Ou provisória. Provisória é uma coisa que eu vou ver, eu posso passar lá 4 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, e depois eu posso retornar para o meu local de origem, né? Então, foi de uma forma provisória. As pessoas migram por motivos diversos, que determina a razão é o momento histórico que elas estão vivenciando, que nós acabamos de ver no slide anterior, né? Possíveis motivos para que as pessoas possam migrar. Outro recadinho aqui do nosso coleguinha, vamos ver. Meu Deus, não posso acreditar. Foram os primeiros imigrantes que denominaram os índios de índios? Estou chocado. Isso mostra que precisamos realmente conhecer a história, pois ela interfere até nas palavras que usamos hoje. Que legal! Então, o que esse coleguinha quis dizer para a gente? Que aqui no Brasil já era habitado, né? Já era povoado, já moravam os índios. Então, os portugueses, eles vieram apenas para colonizar o Brasil, né? Eles foram os colonizadores, foram eles que descobriram o Brasil para o mundo. Mas o Brasil, ele já tinha sido descoberto pelos índios, né? Onde os índios chamaram o Brasil de Pindorama. Foi o primeiro nome brasileiro, Pindorama. E quando teve depois terra de Vera Cruz, né? E depois foi que chegou no nome Brasil. Acredito que vocês devem saber por que é conhecido como nome Brasil. Porque aqui no Brasil tinha muitas árvores, né, chamada pau-brasil. Que essa árvore, ela está praticamente em extinção, né? De tantos portugueses terem explorado ela. E aí, com isso, como tinha muita pau-brasil, eles denominaram aqui o nome de Brasil, certo? E aqui, como nosso coleguinha diz, né, que, estou chocado, isso mostra que precisamos realmente conhecer a história, pois ela interfere até nas palavras que usamos hoje. Então, tem muitas palavras que nós usamos que são africanas, né? Tem algumas coisas da cultura africana que nós vivenciamos até hoje. Tanto palavras, né, com a culinária, comidas africanas, né? Portuguesas também, espanholas, que está até hoje aqui conosco. Outro recadinho, Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Por essa razão, é errado dizer que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, pois no local já havia pessoas que conheciam muito bem as terras. Além disso, a chegada dos portugueses ao país trouxe bastante devastação natural, pois eles extraíam muito da natureza e não se preocupavam com o esgotamento dos recursos naturais. A Mata Atlântica, por exemplo, foi praticamente toda destruída e sua destruição se iniciou nessa época. Então, essa coleguinha explicou muito bem, né? O que ela quis dizer? Como a tia já tinha falado anteriormente, os índios, né, já habitavam aqui no Brasil, então o Brasil já tinha sido descoberto pelos índios, mas podem ir para o mundo não, né? Então foram os portugueses que fizeram a colonização. Então ela diz que é errado a gente dizer que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, se o Brasil já era habitado pelos índios, né? Outra coisa aqui importante, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles queriam fazer os índios de escravos. Só que como os índios nasceram aqui, né, desde pequenininho, eles andavam todo esse território, então eles conheciam esse território com a palma da mão deles. Então eles sabiam todos os locais, os acessos que dariam para ele fugir. E aí com isso ficou mais difícil dos portugueses fazer os índios de escravos, já que eles conheciam o território e com isso eles conseguiam fugir. Já os escravos, né, os africanos,
foram mais difíceis, porque eles não conheciam o Brasil, então dificultou para que eles pudessem fugir, né? Outra coisa aqui que ela diz, importante, né, como nós já sabemos, os portugueses eles exploraram bastante os recursos naturais, como o pau-brasil, como o ouro, né, entre outras coisas. E eles não se preocupavam com a extinção, que aquilo um dia ia acabar, né? Era só a ganância de querer cada vez mais. Vamos aqui, ó, agora para a nossa apostila na página 55. Vocês vão abrir a apostila de vocês aí e a tia Ligiane vai abrir a apostila dela aqui, certo? Vamos nós. Capítulo 3. As questões históricas e as migrações. Aqui, né, tem texto e contexto. Muito do que tem esse texto aqui, a gente já viu lá no slide, mas vocês terão que dar uma lidazinha nisso daqui, certo? Para que vocês possam conseguir resolver a atividade. A tia não vai ler aqui para não ficar um texto muito extenso. Depois disso, nós temos aqui, né, um poema, né, onde vocês terão que também fazer a leitura do poema para entender, dialogando. E depois vai ter essa atividade aqui, pesquisar e descobrir, que você vai saber, você vai pesquisar quem é Joana, a louca de Espanha, que estava lá no poema, certo? Você vai pesquisar, vai digitar aqui, escrever, perdão, nessas linhas, né? Pode fazer aqui uma imagem dela, uma figura dela, certo? Depois vai ter teorizando, que vocês terão que ler, ó, aqui está falando da migração, estão vendo? Que a tia já explicou um pouquinho lá, né? Mas terão que ler para compreender melhor. E aqui um recadinho do coleguinha, né? Que nós já vimos lá no início do slide. Aqui tem outra mocinha com outro recado, ó. Os nossos antepassados vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Somos brasileiras, mas os nossos avós não. Eles vieram para o Brasil há muito tempo. Então, o que ela quis dizer aqui? Que ela é brasileira porque ela nasceu aqui no Brasil. Porém, os avós dela, os bisavós, não são. Então, eles vieram para o Brasil, né, há muito tempo atrás. Depois tem esse recadinho do coleguinha que nós já vimos lá. Aqui tem outro, ó. Nunca se esqueça, afirmar que a cultura de um povo é ruim, feia, esquisita ou errada é ser preconceituoso. Cada sociedade tem suas regras e costumes próprios e não há nada de errado nisso. Errado é achar que todo mundo deve viver do mesmo jeito. Então, nós temos que respeitar uns aos outros, não é? Todo mundo tem a sua cultura e nos resta respeitar e sermos respeitados também. Depois, ó, aqui tem alguns índios, né, as tribos indígenas, como é que os índios viviam, né, da pesca. Aqui o recadinho da coleguinha que nós já vimos lá no slide. Aqui nós vamos ter outro recadinho que nós vamos ler agora, ó. Essa mocinha diz assim, ó. Sou negra. Meus bisavós foram trazidos como escravos para o Brasil e tratados como mercadoria. Entretanto, isso não me faz inferior. O passado me ensina como a história foi, mas me motiva principalmente a lutar pelo direito de ser respeitada como mulher afrodescendente. Todas as pessoas merecem respeito. Diga não ao racismo e ajude a construir um mundo melhor e mais igualitário. Muito bem. Então, não é a minha cor e não é a sua cor que vai nos fazer melhor um do que o outro. Né? Como vocês sabem, o racismo é crime, né? Nós temos que nos respeitar e todos nós somos iguais perante a Deus. Vamos aqui, tem um exercíciozinho resolvido, né? Tem aqui dialogando. Você gostaria de migrar para algum lugar? Para onde e por quê? Você mora aqui em Marco. Você tem vontade de morar em outro local? Onde seria esse outro local? Por qual motivo você gostaria de mudar para esse outro local? Certo? Aqui tem um momento interativo, né, onde você vai fazer uma entrevista, você vai procurar aqui na nossa cidade de Marco, um imigrante, uma pessoa que não seja brasileira que mora aqui, né, e nós sabemos que tem alguns. E aí você, como a gente está na pandemia, não tem como a gente, né, se deslocar até a pessoa pessoalmente, mas aí todo mundo hoje tem um WhatsApp, tem um contato um dos outros, né, ou você, ou peça ajuda aos seus pais, aos seus amigos, aos familiares, se eles conhecem alguém, e pergunte se a pessoa aceita passar pela entrevista virtual. Olha que chique, hein? Quem diria?
Pergunte se a pessoa aceitaria passar por uma entrevista virtual. Você digita as perguntinhas, né? Algumas que estão aqui, outras que você pode também elaborar e fazer essa entrevista e notar aqui o que você observou, certo? Pode fazer aqui alguma figura, né, sobre isso. E depois nós teremos aqui um exercício de fixação, né? Ó, você aprendeu que os índios são os povos originários do Brasil e que os outros povos chegaram aqui depois. Faça uma pesquisa e descubra pelo menos 2 tribos indígenas que viveram aqui no país, certo? Vocês podem fazer cartazes, podem tirar fotos, podem fazer vídeos, postar nas redes sociais, viu? Fiquem à vontade. E depois nós temos aqui uma cruzadinha, né? Você vai ler aqui as perguntinhas e vai encaixar aqui na cruzada, como a primeira, ó. Os negros foram trazidos para o Brasil para trabalhar onde? Onde é que eles trabalhavam? E aí você vai ver aqui qual é qual a resposta que vai se encaixar aqui na 1, certo? E para finalizar, tem, ó, desenhe o espaço a seguir. Como você imagina uma aldeia indígena? Como é que você acha na sua cabecinha que é uma aldeia de índios? Certo? Você vai desenhar aí, certo? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E agora é com vocês. Agora chegou a hora de vocês ler tudo isso direitinho, com calma e começar a resolver, certo? Um super beijo. Tchau!